A questão é a seguinte, essas moças, elas vão se expor completamente para centenas ou dezenas de pessoas, quem sabe até mesmo milhares, não vão conseguir se sustentar e se estabelecer nesse mercado, porque hoje o mercado está muito saturado, e a troco de nada, entendeu? E até te pergunto, e aí como que você vê essa nova trend da mulherada, e até acho que de caras também, dessas eh, only, né, Ah, OnlyFans e tal, não sei o quê. privacy, etcétera, porque também estão vendendo isso como a panaceia, né, a oitava maravilha do universo. Então, tem várias coisas que eu penso sobre isso, eu vou tentar organizar, porque primeiro, em relação ao sucesso, né? Da mesma forma que eu falei antes, de que tu acaba distorcendo a sua percepção acerca do que realmente acontece e do que não, com influenciadores comuns, né, da superfície, que fazem dancinha, etc., acontece com OnlyFans. Então, muitos jovens acabam entrando nesse mercado achando que vão ficar ricas da noite para o dia. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Inclusive, não somente com modelos do OnlyFans, mas qualquer outro tipo de influenciador. É uma minoria insignificante de pessoas que realmente conseguem sustentar e ficar rico desse jeito. A questão é o seguinte: muitas delas acabam entrando para esse mundo e elas não têm uma identidade na internet, já anterior e bem construída e estabelecida. Então, por que eu vou querer ver essa pessoa aleatória, sendo que eu posso ver inúmeras outras pessoas peladas que são realmente mais interessantes para mim ou que simplesmente estão gratuitamente disponíveis e acessíveis em outros sites de pornografia? A questão é a seguinte, essas moças, elas vão se expor completamente para centenas ou dezenas de pessoas, quem sabe até mesmo milhares, não vão conseguir se sustentar e se estabelecer nesse mercado, porque hoje o mercado está muito saturado, e a troco de nada, entendeu? Então é como se elas escolhessem um ônus muito pesado de estigma social, sem conseguir um retorno financeiro social. Porque ninguém fala sobre isso. É Exatamente. só o glamour. Exato. "Ah, porque eu ganho 80.000", tá, Uhum. agora e o estigma? E a energia que isso gera também? Você é uma pessoa espiritualizada, Não, não é? não, eu sou ateia. Eu acho isso uma Quando você bobagem, virou com todo ateia? respeito. Eu estava com 20 anos. Eu tomei a decisão, assim. Mas eu passei por um processo bem longo de aceitação de que aquilo não servia pra mim, que eu não acreditava. Posso perguntar por quê? Porque não existe nenhuma evidência científica que corrobore esse Mas aí posicionamento. no processo que você teve na Uhum. igreja, foi uma coisa, tipo, meio lavagem cerebral? Porque eu tenho Não. um certo porém com algumas igrejas que fazem de uma Uhum. forma muito, usam gatilhos do medo, da ganância, Uhum. né, da culpa. Ó, eu vou te dizer bem sinceramente que eu já passei por um processo de ter muito ódio de religiões no geral, de detestar religiões, de desprezá-las completamente. Hoje eu não penso mais assim. Muito pelo contrário, eu tenho uma perspectiva muito positiva do cristianismo, o verdadeiro cristianismo, do budismo também, e de inúmeras outras religiões. Eu só não sou mística e não acredito em Deus e nem em energias, nem nada nesse tipo de coisa. Agora, em relação a essas modelos, a questão é que tem algumas moças que realmente têm um psicológico bem estabelecido, certo? Elas têm uma mentalidade que consegue segurar e lidar, modular bem esse tipo de pressão social, inclusive o estigma, a exclusão, muitas vezes a não aceitação da família. Agora, tem moças que acreditam que conseguiriam bancar esse estigma social com o dinheiro, mas a questão é e quando o dinheiro não vem? Então elas ficam sem nada, elas ficam estigmatizadas socialmente, familiarmente, com o psicológico completamente deteriorado, sem o dinheiro, entendeu? Então, assim, o caso da Martina foi o mais emblemático, né? Que é uma menina muito jovem, uma guria lá do Rio Grande do Sul, inclusive, em que eu percebo que desde o início ela tinha um psicológico pra lidar com isso. Ela se estabeleceu, até hoje uma guria que aparentemente é super equilibrada, tinha certeza do que queria e continua nesse mercado, pelo que eu sei, ela vai com ele até os 30 anos, fazer o máximo de dinheiro que ela puder e depois ela vai escolher, vai fazer qualquer outra coisa, não sei se ela vai se mudar pra outro país, enfim. A questão é que muitas delas acabam se estigmatizando a troco de nada. Então, muitas vezes eu digo: "Cara, se tu realmente quer investir nesse meio, o ideal é que tu já tenha mais de 24 anos de idade, porque tu já tem o teu
córtex pré-frontal mais amadurecido, tu é uma pessoa psicologicamente muito mais estável pra lidar com a hostilidade social, com esse estigma, e, principalmente, que tu já tem uma identidade virtual bem estabelecida anterior a esse mundo do OnlyFans que tu pretende entrar. Porque ninguém quer ver uma pessoa anônima pelada. A pessoa quer ver, sei lá, o Reinaldo Giannichini. A pessoa quer ver, sei lá, a Billie Eilish. O sujeito quer ver uma influenciadora já muito famosa, um funkeiro, um cantor sertanejo, um jornalista. Qualquer outra pessoa que está socialmente bem estabelecido no meio midiático comum da superfície. Depois que o sujeito começa a investir e ir para outros âmbitos. Que inclusive aconteceu com a Lumena. Tu conhece a Lumena? A Sim. Lumena é uma ex-BBB, certo? Ela ficou muito famosa com o Big Brother. Ok, ela já é uma figura com uma identidade bem estabelecida na mídia comum. Ok, show. Aí depois ela começou a investir no OnlyFans. Isso acontece com inúmeros outros artistas, entendeu? Aí faz muito mais sentido. Agora, se tu é uma pessoa completamente anônima, não tem uma identidade social interessante, não tem uma equipe de marketing importante para poder realmente construir algo que vai ser interessante e atrair os teus Que vai custar alvos que custa e que caro. custa muito caro, eu sinto muito, provavelmente tu vai jogar a sua imagem social no lixo. Vai ficar só com ônus, né? Exatamente, tu só vai ficar com ônus e não vai conseguir enriquecer, ficar famosa nem absolutamente nada Eu disso. costumo brincar que tudo tem o ônus e o bônus. Exato, nesse caso é só o O problema é quando começa a pegar no ânus, né? Desculpa, É. galera. É, exatamente. E não é paga, né? Enfim, complicado. Pois é, e aí tem o lance da parte de relacionamento, que Uhum. atrapalha, Sim, sim. teoricamente, atrapalha muito, porque fica na internet pra sempre, Sim, sim. né? Não sai, e aí gera aquele estigma pra sempre, entendeu? E claro, também depende de como a pessoa, ela enxerga os relacionamentos e que tipo de sujeito ela quer se relacionar, né? Porque geralmente essas moças, elas já fazem parte de um ambiente que convive com pessoas que lidam com isso muito bem. Então, provavelmente, tu vai se relacionar com sujeitos que se relacionariam com ela sem nenhum problema. Agora, a questão é, pra que tu chegue nesse patamar, tu já vai ter que ter realmente uma carreira bem estabelecida, tu vai ter que ter contatos, tu deve conviver com essas pessoas com uma relativa frequência para que tu conheça essas pessoas que vão lidar bem com isso, sabe? Então, não é tão fácil quanto parece. Geralmente, quando a gente escuta sobre isso, tu pensa, ah, não, é só chegar... Fazer um fazer um nudezinho, nudezinho. light. Exatamente, Não, exatamente. o pessoal começa a ir pro hard e aí começa a pegar. Não, é bem isso. Infelizmente, as pessoas estão vivendo sob uma ilusão, né? De que elas acreditam que é só ficar pelado na internet, fazer um perfil no OnlyFans, postou lá, papum, ficou rica. Não, é bem mais difícil do que parece. Ainda mais porque o mercado tá extremamente saturado. E tem um outro lance que eu tava vendo o depoimento daquela Fernandinha Fernandes no Maurício Meirelles. E ela contando a história dela. Ela começou a ganhar muita grana, etc. Não era nessa plataforma, era um mais antigo. Mas o que levou ela? Levou pras drogas, levou pra uma degeneração, que ela começou a, tipo, pirar grande. E ela teve que fazer todo um caminho de volta, parar de usar drogas. Então tem esse outro lado também. Né? Do que vem fácil, vai fácil também. Se a pessoa não tem o preparo mental, pra saber, não, isso aqui é um tempo, eu não vou entrar, não vou usar drogas, não vou isso. Porque senão descama de vez, né? Concordo. Inclusive, isso não é incomum até mesmo para pessoas que são do meio artístico que nem fazem nada desse tipo de trabalho, que não Sim. fazem atividades eróticas ou pornográficas. E é bem mais comum do que a gente imagina. Pessoas tremendamente viciadas em jogos, em drogas, em sexo, tudo que a gente imaginar. Eu convivi um certo tempo com o pessoal da moda e eu vi pessoas chegando do sul, tipo, gente boa, Direto, né? nossa. Você encontra 6 meses depois a pessoa totalmente transtornada. Tinha amiga minha que foi parar em clínica de reabilitação. Se destruiu, assim, negócio violento. Né? Atores também e tal. Trabalhei com produção de vídeo antigamente, etc. Então eu convivi um pouco com essa galera. É complicado. É um pessoal meio doidinho, né? Porque é muito fácil, entendeu? É A tudo muito acessibilidade fácil. é um ponto muito relevante. Porque assim, é tudo lindo, maravilhoso, só que é podre. Você vai descobrir que é podre depois que já meio, né? É, quando tu já tá lá, realmente. Então é complicado, né? Você nunca quis ser atriz? Sim, eu adoro Porque artes você tem cênicas. um lado artístico muito. Sim, Você chegou a fazer claro. curso de teatro? Alguma Eu coisa? fiz teatro, sim. Ah, Eu fiz no ensino fundamental e depois no ensino médio, por um determinado período. E eu continuo gostando muito. Inclusive, eu me aproximei do meu ex-marido por causa disso. Porque ele estava criando um canal no YouTube sobre filosofia.
de narração de conceitos filosóficos. E aí eu insisti, eu quero narrar, eu quero narrar. Eu adoro dublagem, narração, enfim, arte no geral. E aí ele permitiu que eu narrasse totalmente de graça, simplesmente porque eu queria fazer aquilo, eu achava o máximo. E aí, à medida da produção desses vídeos, a gente começou a se aproximar, entendeu? E aí nós namoramos, ficamos casados por um período no Rio de Janeiro. E aí depois, com o crescimento do canal, nós simplesmente ficamos e permanecemos apenas como sócios. A nossa relação é excelente, apesar disso. Então você veio do Sul, foi pro Rio, do Rio pra São Paulo. Exato. E eu cheguei a morar em São Paulo antes. Então você é literalmente uma nômade digital, Sim, né? sim, eu Quer fui saber o que pra é lá uma e nômade digital? Fala com a Glenda. Exatamente. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?